Pastor Levi Godinho hoje aqui, a irmã Lúcia, né? Missionária Lúcia, vem aqui um pouquinho. Eu conheci o pastor Levi quando ele era menino, igual esses meninos aqui, ó. Só um pouquinho de tempo. 52 já? Meu Deus do céu, onde é que eu tô? O pai dele chegou no seminário. Irmãos, veja só, ele tinha uma chamada vocacional, o irmão Luiz Godinho, e ele foi casado para o seminário. Ele foi casado com a sua mãe, a irmã Lídia, e 5, né? 8 filhos. 8, esqueci já. Era uma escadinha assim, ó. Aí eu olhava aí, o irmão Luiz Godinho com a família no seminário, eu admirava. Ele casou e foi morar em 2 pecinhas dentro do prédio do seminário. Uma era cozinha, outra era quarto, todo mundo ali. Mas ele era um homem dedicado, servia ao Senhor com amor. Ele veio para o Mato Grosso, mais ou menos tempo que eu vim também. Ele veio em que ano? 82. Eu vim em 88, veio um pouquinho depois, né? Plantou igreja em Lucas de Rio Verde, Mutum, Trivelato, Tapurá, Tanhangá, Ipiranga do Norte. E o pastor Levi foi pastor em Lucas de Rio Verde. No seu tempo, né, Roberto? Sim. E deu muito trabalho. Carol, né? Foi um trabalho pujante, um trabalho maravilhoso, e depois disso eles foram para missões mundiais. Amém. Aí quando a Carol me deu a dica que eu estaria por aqui, eu falei, então vamos convidá-lo para falar aqui para nós nessa noite aqui. Amém. Deus abençoe, use a palavra. Obrigado. E Deus abençoe grandemente você. Amém. Obrigado. O Roberto não deu trabalho não, viu? Uma benção. Eu tenho um segredo, mas eu não posso falar. Graça e paz, irmãos. Vocês estão de parabéns, viu? Eu acho que por essa apresentação, esse alvo tem que ser triplicado. Amém? Invistam. Pais, as irmãs do departamento infantil, façam um envelope infantil e deem aos pais para que eles coloquem a oferta para as crianças virem trazer aqui. É importante porque a gente trabalha a consciência missionária. Isso aqui está trabalhando a consciência missionária dos seus filhos. Mas também eles precisam semear, eles não trabalham, então você dá uma forma aí deles lavar a área, os adolescentes podem limpar o quintal, lavar o carro do pai, dar uma oferta, um dia de trabalho lá na cozinha da mãe, aí, viu, Caleb e Josué? Um dia de trabalho, daí pega o recurso, coloca no envelope e tragam para ofertar para missões. Não tem melhor lugar para você ofertar se não for para o reino. Porque tudo isso daqui vai ficar. O teu carro você não vai levar. A sua fazenda, não sei se tem fazendeiro aqui, se não tiver, vai ter. Em nome de Jesus. Tua fazenda você não vai levar. Teu boi você não vai levar. Né? Mas quando você investe e contribui para missões, o teu dinheiro vai ajudar a salvar vidas. Pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. A minha mãe, ela tem 80 anos, ela é aposentada. Ela ganha um salário mínimo. Então, do salário mínimo dela, dos 3 primeiros meses, ela investe a maior parte em missões. E o ano passado, retrasado, ela começou a catar latinha no Itanhangá. E em um ano, catando latinhas, e as pessoas já sabiam que aquelas latinhas eram para missões, ela arrecadou mais de R$4.000 para missões, só com latinha. Fora o dinheiro que ela dá do seu salário, da sua aposentadoria. E minha mãe sempre tem dinheiro no banco. Viaja, ela diz, o meu dinheiro rende, porque ela está investindo na obra do Senhor. Ela tem 80 anos. Talvez você diga, pastor, eu não tenho, mas já estou na melhor idade. Deus quer usar a sua vida em qualquer idade. De criança a adulto, até a terceira idade. Deus quer usar a sua vida. Vale a pena a gente investir em missões. Obrigado por essa igreja ter contribuído para missões mundiais, para missões estaduais e para missões agora nacionais. Nós estamos ajudando na plantação da 4ª Igreja Batista em Lucas do Rio Verde. Começou com PGM da melhor idade. Os idosos estão abrindo uma igreja. E nós fizemos a nossa primeira campanha de missões. E o pastor fez um desafio do nosso alvo, é uma congregação ainda. A gente fala igreja, mas é uma congregação muito pequena. E o pastor falou, o alvo da congregação é 10.000. Falei, tudo bem.
Nosso Deus não é o dono do ouro e da prata? E para a glória de Deus, nós levantamos R$10.682 para missões estaduais. Vale a pena investir no reino. Vale a pena a gente entregar a nossa oferta sacrificial para a obra do Senhor. O que a gente vai levar? Nós não vamos levar nada. Mas almas estão precisando conhecer Jesus. Você vai sustentar ali a Cracolândia, a Cristolândia. E é interessante quando você vê aquelas pessoas ali nos vícios, quando você vê uma pessoa ali nas trevas, uma pessoa que poderia ter uma vida brilhante, a gente olha para aquela pessoa e percebe que ela fez uma escolha errada. Escolhas erradas geram resultados errados. E nessa noite eu quero pensar sobre este tema. Faça as escolhas certas. Escolha servir a Deus. Escolha investir em missões. Escolha obedecer a palavra de Deus. Então eu quero pensar e refletir com vocês nessa noite no tema. Faça as escolhas certas. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14 e 15 e depois o versículo 24. Josué 24, 14 e 15. Amém? Assim como você está sentado mesmo, eu quero ler. Diz assim, a palavra do Senhor diz, agora temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Talvez uma outra tradução diz, servi o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar, servir o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Diga comigo, eu e minha casa serviremos o Senhor. O 24 diz, o povo disse a Josué, serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém? Nem prestei atenção ali. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações através do louvor, através da apresentação missionária pelas crianças. Muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo está neste lugar, movendo os nossos corações. E que a Tua palavra continue a mover os nossos corações para que possamos fazer as escolhas certas, Pai. Não permita que venhamos fazer escolhas erradas, Senhor, mas que nós sejamos guiados pela Tua palavra. Abençoe cada família, cada criança, cada junior, cada homem, cada mulher. Abençoe esta igreja no cumprimento da missão. Ó Deus, e que esta igreja venha prosperar, que ela venha crescer, que muitas almas, muitas vidas se acheguem neste lugar, para a glória do Senhor, que esta igreja possa experimentar um novo tempo, Senhor, do Teu mover neste lugar. Te adoramos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Irmão, Josué, o autor deste livro, ele foi o sucessor do grande líder Moisés. Eu creio que todo mundo conhece a história de Moisés. E Josué, ele recebeu a missão de liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Eles estavam na beira do Jordão e eles deveriam atravessar aquele Jordão e conquistar toda aquela terra. Moisés subiu no monte e ele viu toda aquela terra e ali ele morreu. E aí Josué dá prosseguimento a esta missão, sendo o líder daquele povo. E Josué, no final do seu ministério, nesse último capítulo, ele conclama todo o povo de Israel a fazer a melhor escolha. Ele está chamando o povo, ele desafia o povo a servir a Deus. E é isso que ele está dizendo agora. Agora temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito, servi ao Senhor. Ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer uma escolha.
entre servir ao Senhor ou servir os deuses dos seus pais, ou servir os deuses que os seus pais lá no passado adoraram, porque eles foram escravos no Egito. E muitos foram influenciados pela cultura do Egito, que era uma cultura politeísta, onde adoravam vários deuses. Irmãos, as escolhas que fazemos determinam o nosso presente e o nosso futuro. Aquela escolha que o povo de Israel deveria fazer ia determinar o seu presente e ia determinar o seu futuro. Nossas escolhas determinam os resultados em todos os sentidos da vida. Talvez um jovem que fez uma escolha pelos vícios, muitos morreram. Muitos não tiveram a chance de ser alcançada pela Cristolândia. E quantos estão morrendo resultado das suas más escolhas? Quantos estão no mundo da criminalidade resultado das suas más escolhas? E o povo de Israel fez a escolha certa diante do desafio de Josué. Quando Josué vai dizer, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuaram, ou o Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Mas ele já diz para o povo, olha, a minha escolha é esta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo vai responder aquele desafio. O povo disse a Josué, cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Nós precisamos estar atento à voz do Senhor para fazermos as nossas escolhas. Embora Deus seja soberano, e eu creio na soberania de Deus, nós cremos na soberania de Deus, Ele nos concede o direito de escolha e o poder de decisão. É nós que temos o poder para escolher e tomar a decisão. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 11, de 26 a 28, ele diz assim, vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha. Você pode escolher a bênção e a maldição. Aí ele diz, a bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-se do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conheceste. Moisés estava colocando diante do povo escolhas. A bênção se eles obedecessem os mandamentos do Senhor. Então, obediência aos mandamentos do Senhor gera bênção. Mas desobediência aos mandamentos do Senhor gera o quê? Qual que é o contrário de bênção? Maldição. O que você quer para a sua vida? Bênção ou maldição? Junior, adolescente, homem e mulher, famílias reunidas, o que você quer escolher para a sua vida? Bênção ou maldição? Precisamos tomar decisões certas e fazer escolhas certas, como o povo de Israel fez. Há apenas duas opções de escolha na vida. E eu quero dar enfoque a essas duas opções. Primeiro, as escolhas direcionadas por Deus. Fala comigo, escolhas direcionadas por Deus. Esta é uma das opções. Segunda opção, escolhas movidas pelos desejos do coração. Então a gente tem duas opções de escolha. Fazer uma escolha movida, direcionada por Deus, segundo a vontade de Deus, ou fazer escolhas movidas pelo desejo do nosso coração. E eu quero apresentar aqui dois personagens bíblicos para ilustrar essas escolhas e as suas consequências. Toda escolha tem consequência. Quando a mãe fala, não faça isso, e você não ouve a sua mãe, você desobedece a sua mãe, o que acontece? Dá errado. E depois? Depois a consequência é a repreensão, a disciplina. A Bíblia diz que Deus ama, o pai que corrige é porque ama o filho. Se precisa de uma varinha, pode pegar uma varinha. Corrigir está na Bíblia.
Ah, mas o conselho tutelar, aqui não está dizendo que é para agredir o filho, espancar. A Bíblia está dizendo que é para corrigir. E o pai e uma mãe são autoridade dentro da casa para corrigir um filho. Não fique pensando, o conselho tutelar. Não é o conselho tutelar que alimenta teu filho. Quem cuida e quem tem autoridade dentro da sua casa é você como pai e mãe. Então você tem autoridade para disciplinar, para colocar limites no seu filho. Não deixa seu filho mandar. Quem manda na sua casa é o pai e a mãe, que tem autoridade sobre o filho. Vamos ver então os dois personagens. O primeiro personagem, Daniel. Daniel é exemplo de alguém que fez uma escolha direcionada por Deus. Daniel era um adolescente, um jovem. Ele, com 17 anos de idade, ele teve que sair de Jerusalém, sair da casa dos seus pais para ser escravo na Babilônia. E quando você lê o livro de Daniel, que foi um profeta, lá diz que Daniel escolheu fazer a vontade de Deus na Babilônia. Daniel não tinha o pai, Daniel não tinha família na Babilônia, mas ele tinha o temor de Deus, ele aprendeu a obedecer a Deus. Ele recebeu educação dentro do seu lar. Muitos pais estão, como a expressão, quando você paga alguém para terceirizando a educação dos filhos, manda os filhos para a creche educar, manda os filhos para a natação ou para uma brinquedoteca, manda os filhos para a igreja, porque é a igreja que tem que educar. Não. A primeira escola do seu filho é dentro da sua casa. Você tem que ser o professor do seu filho. Você tem que ensinar o seu filho a palavra de Deus. Ele vai chegar aqui na igreja, ele vai ser aperfeiçoado, mas a igreja é dentro da sua casa. Os pais de Daniel fizeram a tarefa de casa. E agora Daniel, com 17 anos, ele é escravo no Egito. E Daniel escolheu ser fiel a Deus numa terra estrangeira. E ele decidiu obedecer os mandamentos do Senhor. Lá em Daniel 1:8 diz: porém Daniel decidiu, escolha, poder de escolha, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Ou seja, ele tinha agora, ele veio da nobreza, ele veio de uma família nobre. Ele tinha tinha conhecimento. Ele não tinha ninguém para prestar conta, mas ele tinha temor a Deus. E quando ele podia comer do melhor da Babilônia, ele decidiu não se contaminar. Ele sabia que aqueles alimentos eram consagrados, eram impuros. Aqueles alimentos eram oferecidos aos deuses. Então ele pede permissão para comer apenas legumes durante 10 dias. E depois de 10 dias, a Bíblia diz que Deus abençoou Daniel por ele fazer a escolha certa. A bênção de Deus, ela vem na nossa vida quando a gente decide fazer a escolha certa. Você pode dizer, eu vou fazer algo que meu pai e minha mãe não estão vendo, mas Deus está vendo. Eu vou fazer algo escondido dos meus pais, mas Deus está vendo. Você não precisa ter medo do papai e da mamãe, você tem que ter temor a Deus. Deus está vendo você. Ele está lá na escola, onde tua mãe e teu pai não está, Deus está. A Bíblia fala que Deus abençoou Daniel por ele fazer a escolha certa. Primeiro, Deus concedeu a Daniel conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência, e também discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, Daniel era mais sábio, era o mais inteligente daquele reino. Diante de todos os sábios, ele se destacou. E ele tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos, porque ele fez a escolha certa. Está lá em Daniel 1:17. Daniel foi colocado em alta posição na Babilônia, um escravo, um estrangeiro, foi colocado na alta posição na Babilônia. Ele se tornou governador de toda a província da Babilônia. Daniel 2:48. Então aqui
a gente pode dizer que é possível um crente se tornar um político. Porque Daniel não foi abrir igreja na Babilônia. Ele não foi como pastor para a Babilônia. Ele foi lá para a Babilônia para ser um administrador, para ser influência, para ser um homem de Deus na vida daqueles reis, na vida dos imperadores, dos governadores, de todas as pessoas de alta posição. E Nabucodonosor era o maioral. E Daniel estava ali na corte, sendo bênção. Escolhas certas, direcionadas por Deus, gera bênçãos. Escolhas certas, direcionadas por Deus, gera prosperidade. Escolhas certas, direcionadas por Deus, gera segurança e proteção. O Senhor está convidando você nesta noite a fazer as escolhas certas. Você tem feito escolhas direcionadas pela vontade de Deus? Você tem procurado obedecer à palavra de Deus? Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E depois o povo é constrangido a tomar a decisão certa, a fazer a melhor escolha. Agora o segundo exemplo, Sansão, filho de Manoá, escolheu tomar suas decisões movido pelos desejos do seu coração. Manoá, a esposa de Manoá, ela não podia ter filhos. E Sansão foi um milagre de Deus. Deus fez gerar, ser fértil o ventre da esposa de Manoá. E deu para eles um filho chamado Sansão. E ele se tornou o juiz de Israel, o libertador de Israel. Mas Jeremias 17:9, a palavra de Deus vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quando nós tomamos decisões pelo nosso coração, a gente pode ter resultados desastrosos. Porque o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem sem Deus é um coração perverso. E ele diz: quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração do homem. As escolhas de um coração enganoso podem gerar resultados desastrosos. E a gente vai ver que na vida de Sansão, as decisões que ele tomou gerou resultados desastrosos. Sansão, ele veio ao mundo para libertar o povo de Israel do domínio e opressão dos filisteus. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. E é por esta razão que veio Sansão. Sansão era nazireu, ou seja, ele era uma pessoa consagrado, dedicado a Deus. O nazireu, quando se tinha lei do nazireado, a pessoa era separada, dedicada e consagrada a Deus. O Espírito de Deus estava sobre Sansão, mas Sansão deveria se submeter às orientações e determinações do próprio Deus. Havia alguns direcionamentos para a vida de Sansão, como nazireu. E diz lá em Juízes 13:7, que Sansão deveria abster-se do vinho e bebida forte, nem uva ele poderia comer. Então ele não poderia de forma alguma. Sansão não deveria tomar mulheres estrangeiras, Juízes 14:3. E aí nós vamos ver agora os resultados das escolhas de Sansão. Porque ele foi movido pelos desejos do seu coração. Agora ele já é homem, né? Ele já é dono do seu nariz. E a primeira decisão de Sansão foi tomar mulher filisteia. Foi desobedecer a palavra de Deus, tomando uma mulher estrangeira. Depois, Sansão se envolveu com uma prostituta. Depois, Sansão se envolveu com Dalila. E essa escolha trouxe decadência e morte. Decisões movidas pelo coração trazem decadência e morte. E a gente não pode brincar. As escolhas de Sansão, movidas pelos desejos do seu coração, trouxeram resultados desastrosos. Primeiro, Sansão é traído por Dalila. Juízes 16, de 18 a 19. Ele conta o segredo da sua força, porque o segredo de Sansão estava no cabelo. E de tanto ela insistir e seduzir ele abre o coração para Dalila e conta o segredo.
A segunda consequência da sua má escolha, Sansão perdeu toda a sua força. Agora, quando a Dalila chama os soldados dos filisteus e eles vêm e prendem Sansão, ele não tem mais força. Sansão foi preso, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Juízes 16, 21. Agora ele é brinquedo para os filisteus. As más escolhas de Sansão trouxe consequência à sua própria morte. Juízes capítulo 16, versículo 30. Ele perdeu a vida por causa das suas más escolhas, porque ele fez as suas escolhas movidas pelo seu coração. Irmãos, Deus faz tudo por nós quando nós entregamos tudo a Ele. Deus faz tudo por você quando você entrega a sua vida e quando você faz a escolha de fazer a vontade dEle. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer as escolhas certas. Não é porque nós já temos tempos de caminhada cristã. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar. Precisamos vigiar, precisamos orar e pedir graça ao Senhor. Escolhas certas geram bons resultados, mas escolhas erradas geram resultados desastrosos. Decida cultuar e adorar ao Senhor e a fazer sempre a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você tem o poder de decisão. Você tem o poder de decisão. Que tipo de escolha você quer fazer? Você quer agir como Daniel ou você quer agir como Sansão? Que tipo de escolha você quer fazer? Você é livre para escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Você pode escolher a vida e você pode escolher a morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas caminhos de morte. Deus está te dando, Deus nos deu livre-arbítrio, embora Ele seja soberano, mas Ele nos dá o poder para decidir e para escolher. Abaixe sua cabeça. Fale com Deus. Como têm sido as suas escolhas neste tempo? Você tem feito boas escolhas? Deus está te dando a oportunidade de você agir como Daniel. Você vai escolher nesta noite ser Daniel ou ser Sansão. Se você deseja fazer boas escolhas nesta noite, na sua vida pessoal, na sua casa, na igreja, ou qual for a área que Deus quer te usar. Se você quer ser como Daniel, aonde você está aí no seu banco, fique em pé. Diga, Senhor, me ajude a fazer escolhas segundo a tua vontade. Se você entendeu esta palavra, você é adolescente, jovem, idoso, se você quer fazer escolhas segundo a vontade de Deus, aonde você está, se coloque em pé como sinal, dizendo, eu quero fazer boas escolhas. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero, como o povo de Israel dizer, serviremos ao Senhor, cultuaremos ao Senhor e obedeceremos os seus mandamentos. Este é o desejo de Deus para esta igreja. Este é o desejo de Deus para a sua vida. Este é o desejo de Deus para a minha vida. Pai querido, Pai de amor, quero te louvar e te agradecer nesta noite, porque o Senhor nos dá o poder de escolhas. O Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se obedecermos os teus mandamentos, a bênção do Senhor vai estar sobre nós e sobre a nossa descendência. Mas se não obedecermos os teus mandamentos, as maldições também virão sobre a nossa vida e a nossa descendência. Tem misericórdia, Senhor. Não permita que façamos más escolhas. E aqueles que estão em pé nesta noite estão declarando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero fazer boas escolhas, sendo guiado e direcionado pela tua vontade. Ajuda este adolescente, ajuda este menino, ajuda esta moça, ajuda este homem, esta mulher, este esposo, essa esposa. Ajuda cada família desta igreja
a ser guiado pelo teu Espírito Santo na tomada de decisões e de escolhas, escolhas acertadas, assertivas para a glória do teu nome. Ó Deus, nos guarda de todo mal. Cerca cada família desta igreja com muralhas de fogo. Lá em Zacarias 2,5 diz: eu serei para vós uma muralha de fogo. A tua palavra diz lá no Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra. Que o teu Espírito Santo complete esta palavra em cada coração. E que esta igreja possa ser uma igreja viva e relevante para esta comunidade. Acrescenta aqueles que hão de ser salvos neste lugar. E que as pessoas deste bairro possam ver que estas famílias fizeram boas escolhas de adorar, de cultuar e de servir ao Senhor com excelência neste lugar. Abençoe o pastor, abençoe a liderança desta igreja, abençoe a campanha missionária desta igreja. Que em nome de Jesus, este alvo possa ser duplicado, triplicado. Coloca os recursos nas mãos dos teus filhos. Pai, queremos orar também por aqueles que estão enfermos. Estenda tuas mãos curadoras, porque tu és o médico dos médicos. Ó Deus, nós cremos no teu poder. E nós cremos que o Senhor tem poder para repreender as enfermidades. Livra-nos de todo mal. É a nossa oração de louvor e de gratidão. No nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém?